Pegue a palavra de Deus, ainda de pé. Abra na carta aos Hebreus, capítulo 2. Acharam aí a carta aos Hebreus? Então vamos lá. Carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo 14. Escute. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida, sujeitos à servidão. Sujeitos à servidão. Daqui a pouco nós vamos penetrar nisso. Você tem que aprender isso. Eu vou reler mais uma vez o versículo 15. E livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Uma cruel servidão. Uma servidão mais terrível do que aquela que o povo de Deus viveu no Egito há muitos séculos atrás. Uma servidão iníqua, cruel. Uma servidão que faz a pessoa desejar a morte, mas ao mesmo tempo ela tem medo da morte. E era isso que acontecia comigo. Quando eu estava na servidão de Satanás, aos 20 anos de idade, era tão triste a minha servidão. Eu tinha tanta angústia, tanto choro, tanto ódio no coração, tanta revolta, tanta maldade, tanta perturbação espiritual de enxergar vultos, de ver demônios, de ouvir vozes, de escutar barulhos estranhos. Eu estava numa servidão tão terrível de vícios que eu lamentava a vida e desejava a morte. A morte acenava para mim como se fosse uma boa proposta, uma bela saída daquela servidão, daquele sofrimento. Mas ao mesmo tempo que eu tinha desejo de morrer, eu tinha medo de morrer. Exatamente isso que a palavra está dizendo aqui e que eu acredito que não é só o meu caso que foi assim, ou que muita gente esteja em exceção, mas todos. Por isso eu vou reler mais uma vez o versículo 15. E cada pessoa que está comigo aqui, na sede da Paz e Vida, repete em seguida. Vamos lá. E livrasse todos os que. Está vendo? Todos. Amém? Todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Amém? Sujeitos à servidão. Com medo da morte, desejando a morte como saída, como escape, mas ao mesmo tempo pensando, se eu morrer eu vou para o inferno. Se eu morrer eu estou perdido. Tenho medo da morte, eu não posso morrer. Porque na servidão que eu estou, na vida que eu estou vivendo, se eu morrer, se eu me matar, eu estou perdido. Não haverá esperança para a minha alma. Então a palavra aqui que você acabou de ouvir, fala de sujeição. E do que Jesus Cristo fez habitando um corpo igual ao nosso. Corpo humano igual ao nosso. Participando da carne e do sangue humano. Amém?
Já já nós vamos nos aprofundar aqui. Mas quem acredita que a humanidade, de um modo geral, está sujeita à servidão? Quem acredita nisso, levante a mão. Quem acredita que a humanidade está dominada por Satanás, levante a mão. Pastor, é só a gente ver o que está acontecendo, não apenas no mundo, mas à nossa volta, pertinho da gente. A humanidade está totalmente dominada por essa servidão satânica. Eu também acredito nisso. Mas a palavra está falando que todas as pessoas que estão sujeitas à servidão, por toda a vida, olha só, por toda a vida, elas podem ficar livres de uma vez por todas. Podem ficar livres da servidão. Interromper essa escravidão, essa servidão diabólica. Você acredita nisso? Quem crê na palavra de Deus? Quem crê que este livro traz a revelação para toda a humanidade? A palavra de Deus. Então desocupe as mãos e dê para esta palavra e o seu autor. Dê para esta palavra e o seu autor a melhor salva de palmas que você já deu em toda a sua vida. E enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória ao teu nome, Senhor. Levante os olhos para o céu. Aplauda, dê glórias. Você que está nos acompanhando à distância, pelo rádio, pela TV, pelo YouTube, pelo Facebook. Você que está acompanhando esta mensagem de longe, junte-se a nós aqui em São Paulo, Brasil. Glorifique a Deus conosco agora. Abra a boca, dá glória, glória, glória. Aplauda, 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 continua. Pai querido e Deus amado, nós queremos penetrar no mistério da Tua palavra. Então vem com Teu Espírito, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro. Ninguém aqui quer ouvir homem algum, todos querem ouvir a Tua palavra. Então vem, Senhor, fale com cada vida aqui presente, fale com quem está ouvindo à distância, envia a Tua palavra com poder e autoridade, e que a Tua palavra vá, percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Quem tiver lugar pode sentar, por favor. Escute. Escute. Há, acima de todo poder, o nosso Deus. Hoje temos a revelação completa de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Mas antes não era assim. Antes não era assim. Antes não se conhecia esse mistério. E abaixo de Deus, acredite no que eu vou dizer. Acredite no que eu vou dizer. Abaixo do poder de Deus, Satanás. Só Deus tem mais poder do que Satanás. Por isso você não pode brincar com o diabo. Você não pode dar brecha para ele. Porque ninguém no universo, especialmente aqui na Terra, da raça humana, está preparada para enfrentar tamanha força. Repito, só quem manda mais do que Satanás é Deus. Então imagine a grandiosidade maligna do diabo. Imagine o poder destruidor e realizador que ele tem, porque
em poder, ele só perde para Deus. E mesmo assim, Satanás acredita que pode medir forças com Deus de igual para igual. Ele acha que pode ser até mais forte do que Deus, e o diabo tem convicção disso. O diabo acredita nisso. O diabo lê todas essas profecias do livro sagrado, o diabo lê o livro de Apocalipse e ri. O diabo diz: não será assim. Eu estou me preparando para vencer no final. O diabo acredita seriamente. Ele não se ilude, não. Ele acredita seriamente que tem condições de concluir o que ele começou lá no céu, quando ele se rebelou e arrastou a terça parte dos anjos de Deus através de uma sedução astuta, porque ele queria ocupar o lugar de Deus. O diabo não desistiu de ocupar o lugar de Deus, e o diabo quer ocupar o lugar de Deus, inclusive no coração humano. O diabo quer ser reverenciado, adorado, temido, quer ser buscado. Ele mostrou claramente isso desde o princípio, inclusive ele quer ser adorado pelos anjos do céu. Quando Satanás foi precipitado na terra, ele não se contentou em ter a terça parte dos anjos dos céus, que o adoram. Atenção, 1/3 dos anjos dos céus adoram Satanás, acreditam em Satanás, temem Satanás, até mais do que eles temiam a Deus. Por quê? Porque Deus é todo-poderoso, mas como que ele quer ser temido? Através do amor, voluntariamente, através do bem. E os anjos que acompanharam Lúcifer temem o inimigo muito mais do que temiam a Deus, porque sabem que Satanás é destruidor. Tem gente que vive zombando do diabo, brincando do diabo e não sabe com o que está se metendo. Somente Deus tem mais poder que Satanás, na minha fé. Mas Satanás não tem a minha fé. Satanás acredita que ele pode derrotar Deus. Ele está se preparando para a batalha final. O palco dessa batalha é o planeta Terra. Portanto, Satanás, não satisfeito de ter a adoração de 1/3 dos anjos de Deus, ele quer a adoração da raça humana. Por isso que ele veio para esse planeta com todos os seus anjos caídos, e eles estão aqui. Jesus disse: o mundo jaz no maligno. A palavra jaz é empregada para gente morta, para sepultura. O mundo está morto em Satanás. É aqui que o diabo atua. É aqui que o diabo trabalha. Não só ele, não é uma pessoa isolada. São milhões de demônios, ex-anjos de Deus, que preferem as obras do diabo. Satanás fez com que a própria criação de Deus, mais uma vez aqui na terra, se levantasse contra o Criador. Ele já tinha conseguido lá no céu isso com a terça parte dos anjos, e ele vem e repete a mesma estratégia, usando a criação de Deus para atingir Deus. Por isso que Satanás astutamente entrou no jardim do Éden, e ele não foi impondo para a mulher e para o homem a sua vontade. Não é assim que o diabo trabalha com a raça humana. O diabo trabalha com a raça humana através de sugestão. Ele sugere as coisas. Ele não obriga, ele sugere. Sugere para você: experimenta esse cigarrinho. É diversão, você vai ficar mais elegante. O diabo não põe um cigarro na tua boca.
O diabo sugere para você: experimenta esse pacal de maconha, vai te dar um barato legal. O diabo não põe o cigarro de maconha na tua boca. O diabo sugere: experimenta essa bebida, o uísque, a vodka, a pinga, a cerveja. O diabo não põe nenhuma bebida alcoólica na tua boca. Ele sugere. Experimenta cheirar essa carreira de cocaína. O diabo não te pega pelo pescoço e fala: cheira aí, miserável. Ele fala: cheira, é legal. Você vai se sentir um super-homem, uma super-mulher. O diabo, ele trabalha com sugestão. Então ele chegou para Eva, lá no jardim do Éden, e disse: o que foi que Deus disse? Deus disse que vocês não podem comer nenhum fruto de qualquer árvore aqui do jardim? Não, serpente, você entendeu errado. Deus não falou isso, não. Deus falou que a gente pode comer de tudo, menos de uma árvore. Aquela que está no meio do jardim. Por quê? Não, porque Deus disse que se a gente comer do fruto daquela árvore, ou só tocar nele, a gente morre. Não, vocês não vão morrer, não é nada disso. É que Deus sabe que no dia em que vocês comerem daquele fruto, daquela árvore que Ele proibiu, vocês serão como Deus. E os vossos olhos se abrirão. Vocês serão como Deus. A mulher e o próprio homem deviam ter respondido para Satanás: mas eu já sou como Deus. Eu já fui criado à imagem e semelhança de Deus. Eu já sou como Deus. Deus me criou com o poder de frutificar, multiplicar, transbordar, sujeitar e dominar. Deus me deu poder para sujeitar céu, terra e mar. Ô serpente, você está por fora. Eu já sou como Deus. E eu já conheço bem, olha onde eu moro, olha a minha alimentação, olha a água que eu bebo. Dá uma olhada nesse paraíso aqui. Eu já tenho tudo de bom e do melhor. Mas o diabo, a serpente, ela é astuta, ela consegue pegar alguém que está bem e seduzir essa pessoa, enganar esta pessoa. Ele é ardiloso. E ele engana com astúcia. Ele conseguiu enganar a raça humana. E imediatamente, o domínio e o poder de sujeitar foi transferido para Satanás. E a partir de então, a raça humana vem adorando o diabo. Vem fazendo as obras do diabo. Vem fazendo aquilo que agrada a Satanás. Desde então a humanidade vem rejeitando a vontade de Deus e a sua santa palavra. A humanidade não tem levado em consideração a palavra de Deus porque se tornou senhora de si mesma. A pessoa decide o que é certo, o que é errado, o que faz, o que não faz. Não devo satisfação para ninguém. É assim que a humanidade vive. Trocaram a verdade pela mentira. Trocaram o certo pelo errado, e tudo que a humanidade faz, atenção, é contra Deus, e só agrada Satanás. Escute, o diabo não precisa que você acenda uma vela para ele se ajoelhe e faça um pacto com o demônio, um pacto de morte, porque você já está na morte. Você já está na morte, você já está preso na servidão da morte e quer saber, é por toda a vida. Satanás escravizou a raça humana. Observe o mundo. Veja como as coisas estão trocadas, erradas. Tudo é permitido, tudo está certo. E quem se levanta contra para falar que está errado, ele é abominado, execrado, ridicularizado. A humanidade está no estágio final da servidão a Satanás. Satanás enganou toda a humanidade.
Mesmo quando Deus mandou o dilúvio, na época de Noé, isso não interrompeu a servidão. Deus chega para Noé e diz: Noé, olha aqui, eu te dou o poder de frutificar. Deus repete tudo para Noé. Eu te dou o poder de multiplicar, de dominar, de sujeitar. Noé, povoe a terra aí com essa tua família santa que você tem. Não adiantou absolutamente nada, porque a humanidade se rendeu aos encantos da serpente. O mundo você não vê, mas está povoado de demônios, e há mais demônios na terra do que habitantes nesse mundo. A população da terra está muito grande, mas tem muito mais demônios do que seres humanos. Nós estamos constatando aqui na palavra que o ser humano está escravizado por toda a vida. Vou reler esta parte aqui, esta parte. Todos por toda a vida sujeitos à servidão com medo da morte. Medo da morte. Ao mesmo tempo que a humanidade está pintando e bordando, fazendo tudo que agrada a Satanás, e eu não falo só no campo moral e ético, eu estou falando também nas questões religiosas. Enquanto a humanidade está fazendo isso, acreditando que está em busca de algo mais sublime, a humanidade está se rendendo cada vez mais ao diabo. E a humanidade tem medo do inferno. As pessoas têm medo da morte. Então o diabo conseguiu a adoração dos anjos, a terça parte o adora e o serve, e o teme, e o respeita, e faz a sua vontade. Os demônios estão aí como súditos espirituais de Satanás, e a grande maioria da raça humana está sujeita ao diabo. Isso para Deus é muito triste, porque Deus vê a sua criação sendo usada pelo seu inimigo, adversário, porque a palavra Satã significa adversário. E os poucos que tentam servir a Deus, o diabo acusa de dia e de noite diante do Senhor. Satanás entrou na presença de Deus lá para falar mal de Jó. Isso aconteceu antes da Bíblia ser escrita. Só que está escrito em Apocalipse que Satanás acusa os filhos de Deus de dia e de noite. Está lá. Acusam diante de Deus. Os demônios acusam os filhos de Deus diante de Deus, lá no trono. Não me pergunte como que isso acontece. Eu penso até que é por uma maneira de, uma ligação de vídeo por WhatsApp, né? Deus, o senhor viu o que o João Ribe fez? E Deus, o diabo me acusando diante de Deus lá. Né? Deve ser assim, porque eu não acredito que Satanás tem livre trânsito ali diante do trono. Eu não acredito. Eu acredito que o diabo faz uma videotransmissão. Viu aí o que o Joaquim Neto fez, Deus? Acusa o tempo todo. Está rindo do quê? O diabo está te acusando agora mesmo. Está rindo do quê? Ele está te acusando agora mesmo. Então, Satanás, ele consegue desmoralizar os poucos que tentam servir a Deus. Sabe por quê? Porque a igreja está mundanizando, a igreja está se liberalizando, a igreja está se mistificando e virou uma palhaçada. Essa é a pior geração cristã de todos os tempos. A pior geração cristã que já existiu. Uma vergonha para o Evangelho. Porque todos estão entrando no fluxo do mundo. A pessoa falta na igreja porque acha melhor ir para a academia. Cuidar do corpão. A pessoa falta na igreja porque acha melhor assistir um filme, ou ir no shopping, ou num passeio, ou na praia, ou sei lá onde, ou no inferninho, ou dar umas escapadinhas de vez em quando para um boteco, para uma boate. Os poucos que estão na igreja estão sendo cegados por Satanás.
Por isso que Jesus disse, são poucos os que se salvam. São poucos os que se salvam. Se esforcem por entrar pela porta estreita, porque muitos tentarão entrar e não conseguirão, advertiu Jesus há 2000 anos atrás. A pessoa quer ser salva, mas está cega, não consegue ver a porta. Vai entrando sempre pela porta errada, sempre pela porta larga, e tem um monte de igreja disfarçada de porta estreita, mas é uma porta larga. Não estou falando de doutrinas de homens, roupa, maquiagem, essas coisas, não estou falando disso não. Estou falando de doutrinas espirituais de salvação, que odeiam, doutrinas que odeiam o pecado, doutrinas que se divorciam das obras do diabo, é disso que eu estou falando. Estou falando de pessoas que dizem, Satanás, comigo não, aqui você não vai encontrar terreno, porque eu estou firme na verdadeira palavra de Deus. São cada vez menos, são cada vez menores as multidões que perseveram na sã doutrina, doutrina de salvação, doutrina que rejeita o pecado, doutrina que rejeita as obras do diabo, doutrina que rejeita as coisas erradas e os prazeres do mundo, doutrina que rejeita este mundo. Eu amo as pessoas que estão neste mundo, mas eu desprezo este mundo. Eu amo as pessoas que estão aí, quero pregar para elas, quero falar com elas, quero encontrá-las. Mas esse mundo para mim aqui, isso daqui está tudo fadado à destruição, porque os meus olhos não olham para esta terra, os meus olhos olham para Jerusalém celestial. Eu estou contemplando o novo céu e a nova terra, que descerá do céu, adereçada como uma noiva para o seu esposo. É o novo céu e a nova terra que eu espero. Então Satanás conseguiu. Quando Jesus veio aqui na terra, amados, o inferno planejou a morte dele desde antes de nascer. E depois que ele nasceu, o inferno perseguiu para matá-lo. A família sagrada teve que fugir para o Egito e ficar lá cerca de 2, 3 anos. E durante toda a vida do Senhor Jesus aqui na terra, ele foi altamente perseguido, altamente tentado. E Jesus veio aqui com um propósito. Com um propósito. E para cumprir esse propósito, ele teria que se guardar sem nenhum pecado. Imagine um ser humano viver nesse planeta sem nenhum pecado, nem de pensamento, nem de olhos, nem de gestos. Imagine um ser humano viver neste mundo, um ser humano como eu e você. Eu não estou falando de um Superman, não estou falando de uma supermulher, eu estou falando de um ser humano aqui, igual a eu e a você, feito de carne e sangue. Ser humano que participa da mesma estrutura que nós participamos, com as mesmas limitações, fraquezas, mesmos desejos. Ou você acha que Jesus não tinha desejo? Ou você acha que Jesus não tinha vontade? Você acha que ele era um robô? Você acha que ele era um autômato? Você acha que ele era desprovido de paixões? As mesmas paixões que todos nós temos, ele teve também. Mas ele conseguia andar neste mundo, circular entre os piores pecadores. Aliás, ele fazia questão de andar com eles. Jesus fazia questão de andar com eles. Jesus não dizia, não, aquela é uma prostituta, não vou nem chegar perto. Aquele é um ladrão, não vou nem chegar perto. E aquele é um corrupto, não vou nem falar com ele. E aquela pessoa é de uma religião que é errada, não vou nem chegar perto. Não. Totalmente santo, puro, imaculado. E fazia questão de andar com os pecadores, com os perdidos, com os endemoniados, com os aflitos, com os desgarrados,
com os que estavam presos na servidão de Satanás. E até diziam: esse homem não pode ser santo, ele senta à mesa com beberrões e com pecadores. Esse homem não pode ser santo, ele anda até no meio das prostitutas. E Jesus dizia: eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. O inferno estremecia por onde Jesus passava. Um corpo humano igual ao meu, igual ao seu. Mas quando ele andava, se tivesse alguém com demônio, com espíritos, quando ele passava, e os demônios olhavam para ele, os demônios se manifestavam e gritavam apavorados, porque os demônios enxergavam não aquele homem simplesmente o galileu, o nazareno, mas viam por detrás da carne, por detrás do sangue, um corpo totalmente sem pecado, sem nenhuma mácula. E os demônios estremeciam. O único ser humano andando na terra, o único ser humano que já andou nesta terra sem nenhum pecado. Então os demônios caíam por terra e gritavam: nós sabemos quem tu és o Santo de Deus, vieste atormentar-nos antes da hora. Santo, 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 sem pecado. Os demônios se sujeitavam a ele, porque ele nunca teve pecado. Como que Satanás conseguiu fazer Adão e Eva e toda a raça humana se sujeitar a ele? Através do pecado. Jesus andando aqui na terra era o único ser humano que Satanás não conseguia sujeitar, porque ele não tinha pecado. Se ele tivesse um pecado só, ele seria sujeito a Satanás. Bem que o diabo tentou, através de sugestão: pega estas pedras, transforme-as em pães, mata a tua fome. O diabo sugeriu muitas coisas para Jesus. Mas Jesus Cristo nunca se sujeitou à vontade de Satanás. Então ele ficou andando neste mundo durante 33 anos e meio. 33 anos e 6 meses de vida santa, de vida imaculada. O único ser humano santo que já existiu. O único ser humano sem pecado. O único que o inferno temia. O inferno estremecia. Precisamos derrubá-lo. Precisamos acabar com ele, precisamos fazer-lhe pecar. Porque o diabo precisava sujeitar o único ser humano que ele não tinha poder de sujeitar, o nosso Senhor Jesus. Mas Jesus estava aqui com um plano mais ambicioso. Os demônios perguntavam: o que vieste fazer aqui? Jesus não falava. Mas um dia ele mostra o que veio fazer. Ele já curava doentes, expulsava demônios, operava maravilhas, ressuscitava mortos, enfim, muitos sinais. Aí ele chamou os 12 pessoas, tão más quanto eu e você. E ele transformou aqueles homens em homens santos. Lhes deu poder para expulsar demônios, curar doentes, etc. Mas só aquilo não bastava. Jesus tinha uma coisa maior em mente. Muito maior em mente. Só 12? Só 12? Não, eu tenho uma coisa maior em mente. Evangelho de Lucas, capítulo 10. Versículo 1. E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Jesus chamou 70, fez 35 duplas e espalhou por Israel e disse: eu vou visitar todas as aldeias e cidades,
todos os povoados, vão lá primeiro e anunciem que eu vou chegar. Mas Jesus tinha uma outra coisa em mente. E Jesus ficou assistindo aquelas 35 duplas. Ele é onisciente, ele viu tudo simultaneamente, as 35 duplas. E quando aquelas 35 duplas entravam em qualquer povoado, em qualquer lugarejo, em qualquer aldeia, em qualquer cidade, imediatamente o inferno estremecia. Porque aqueles homens não eram santos. Aqueles 70 não eram imaculados. Mas ao entrarem nas cidades e vilarejos, o inferno estremecia. Por quê? Porque Jesus Cristo tinha dado a eles autoridade para sujeitar os demônios. Colocar Satanás debaixo de seus pés. Aí esses 70 voltam com alegria e eu quero que você acompanhe comigo, porque essa parte é muito linda. Capítulo 10 ainda de Lucas, versículo 17. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Poder de sujeitar. Sujeitar aquele que antes sujeitava. Escravizar aquele que antes escravizava. E não é Jesus fazendo isso. Homens como eu e você, não santos, não perfeitos, não imaculados, mas revestidos do poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Poder para usar o nome de Jesus e os demônios caírem por terra e se sujeitarem. Os discípulos ficaram felizes, alegres. Senhor, que maravilha, tinha que ver. Jesus disse: eu vi. Senhor, o Senhor tinha que ter visto. Jesus disse: eu vi. Acompanhe comigo. Versículo 18. Eu vi Satanás como raio cair do céu. Eu vi Satanás, aquele que só perde para Deus em poder, agora está debaixo dos vossos pés. Essa é a maior humilhação do adversário. É a maior vergonha do semi-todo-poderoso Satanás que quer ser Deus. Pessoas como eu e você que não são santas nem perfeitas. Pessoas que já pecaram, pessoas que já erraram, mas que agora pertencem a Jesus. E que andam com Jesus. E agem em nome de Jesus com autoridade para colocar Satanás debaixo dos seus pés. Essa é a maior vergonha do semi-todo-poderoso Satanás. O diabo não sabe onde enfiar a cara. O diabo não sabe onde enfiar a cara. Desde que Jesus veio, o diabo não sabe mais aonde enfiar a cara, onde se esconder de tanta vergonha. Ele continua cantando de galo lá no terreiro. Quando ele diz: se você não me incorporar mais, eu vou te dar uma surra. E ele espanca o pai de santo, a mãe de santo, que quer largar a macumbaria. Ele continua aterrorizando numa escravidão diabólica, mantendo no império da morte os seus súditos. Ele continua sendo o grande Satanás para a humanidade. Mas para aquele que serve a Deus, ele não passa de um demônio derrotado, que está colocado por Jesus Cristo debaixo dos nossos pés. Eis que vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e nada vos fará dano algum.
Eu já li no Evangelho que Jesus chorou. Quem já leu no Evangelho que Jesus chorou? Só tem um versículo que fala que Jesus chorou, né? Na verdade, quando ele vê Jerusalém, ele também chora, mas, né, na última semana de vida, na semana da Páscoa, ele chora sobre Jerusalém, ele lamenta sobre ela, mas especificamente chorou, a gente vê ali no Evangelho de João. Jesus chorou. Agora, em toda a palavra de Deus, em todo o Novo Testamento, eu só encontrei um lugar. Que diz que Jesus Cristo se alegrou. Eu só encontrei um lugar. Está aqui mesmo, em Lucas capítulo 10, versículo 21. Jesus dizendo: eu vi a Satanás cair do céu como um raio, derrubado por vocês. Eu vi Satanás cair do céu como um raio, derrubado por vocês. Eu vi. Eu estou alegre. Eu estou feliz. Eu estou contente porque funcionou. Eu estou contente, eu estou alegre, eu estou feliz. Aqui ele ficou alegre, aqui ele ficou feliz. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. E ele fala assim em seguida no versículo 22: tudo por meu Pai me foi entregue. Tudo. Sabe por que tudo foi entregue a Ele? Antes tinha sido dado a Adão. O que fez Adão perder o domínio e o poder de sujeitar? O pecado, e transferiu para Satanás o mundo, a humanidade, a raça humana. Tanto que o diabo lá no Monte da Tentação mostrou para Jesus todos os reinos do mundo e disse: tudo isso te darei porque a mim pertence, se prostrado me adorares. E Jesus não disse: ô diabo mentiroso, porque o mundo está na posse de Satanás. Ele é o posseiro, ele tomou tudo, ele é o posseiro. Ele não tem escritura não. Ele não tem escritura, ele é um posseiro. Mas é Ele que manda nesse planeta. E Jesus, o único ser humano sem nenhum pecado, recebe aquilo que antes o Pai tinha dado para Adão. Tudo por meu Pai me foi entregue. E ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Você que está ouvindo esta palavra de Deus aqui à distância, Jesus está dizendo: você é bem-aventurado, porque ouve estas palavras e vê a obra de Deus na tua vida. Bem-aventurados os vossos olhos que veem o que vós vedes. Bem-aventurados os vossos ouvidos que ouvis estas palavras. Bem-aventurado quem ouve. Bem-aventurado quem ouve. Quando Jesus disse isso, ele estava no princípio do ministério ainda. Quando ele deu poder aos 70. É agora que o diabo vai intensificar o ataque junto com todos os demônios concentrados para derrubar o único ser humano que não tem pecado. Vai brutalizá-lo de uma tal maneira para que ele se revolte, mas ele continua sujeito ao Pai, à vontade de Deus. E mesmo pendurado na cruz em grande agonia, dores terríveis e cãibras,
se esvaindo em sangue, com palpitações, falta de ar, sede, dor por todo o corpo, feridas abertas. Ele ouve a sugestão de Satanás, feita por quem estava embaixo, pela multidão, feita pelos soldados, feita pelos anciãos do templo, pelos religiosos e feita até pelo ladrão que estava do lado esquerdo da cruz. Desce da cruz e creremos em ti. Uma sugestão até o final. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que apesar de toda provocação e tentação, continuou olhando para o céu. Ainda que parecesse que Deus tinha se esquecido e desamparado, ele continuou firme, fiel até a morte. O único ser humano que viveu neste mundo sem pecado, também foi o único ser humano que morreu sem nenhum pecado. O único que morreu sem nenhum pecado. Por isso recebeu todo o poder no céu e na terra, o domínio de todas as coisas, o poder que ele tem de sujeitar serpentes e escorpiões, doenças e morte. Ele recebeu tudo isso, porque foi fiel até a morte. E quem crê nele, e quem o recebe como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, e quem o serve de verdade, não como as igrejas lotadas estão por aí, que o servem de verdade, que não estão se apegando com objetinhos milagrosos, substituindo a fé, substituindo o sangue de Jesus. Quem o serve em espírito e em verdade. Quem o serve em espírito e em verdade. Esse recebe por transferência direta do Senhor Jesus, o poder de sujeitar todas as coisas. O diabo está te sujeitando até hoje? É porque você não tem Jesus. Você não consegue largar o vício? É porque você não tem Jesus. Você não consegue vencer essa doença? É porque você não tem Jesus. Não está servindo como devia. Você não está sendo feliz, você tem depressão, você quer morrer, você quer se matar, você ouve vozes, você enxerga vultos, é porque você não tem Jesus. Eu sei que você pecou muito nessa vida e me mostre um ser humano que nunca pecou. Eu só conheço um, eu já falei dele. Mas me mostre um único ser humano, pode procurar desde a fundação do mundo. Me procure desde Adão até agora. E se você puder viver ainda 1 milhão de anos, procure no restante da humanidade que ainda vai nascer, se haverá algum ser humano que viverá sem pecado. Nenhum. Mas todos que pecaram, todos que erraram, mas se arrependem e recebem Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, no mesmo instante todos os seus pecados são perdoados, as suas iniquidades são apagadas, e o teu nome está escrito, será escrito no livro da vida. E o teu nome será escrito no livro da vida. Quando os 70 voltaram e disseram: Senhor, em teu nome até os demônios se nos sujeitam, Jesus disse: alegrai-vos, não porque os demônios se sujeitam, mas alegrai-vos primeiro, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Quem tem o nome escrito no livro da vida e está servindo o Senhor, e o seu nome não foi riscado do livro, esse tem poder transferido por Jesus para sujeitar todas as coisas. A igreja agora fique de pé, por favor. Jesus falou assim para aqueles 70: quem vos ouve, a vós, a mim me ouve. E quem vos rejeita, a vós, a mim me rejeita.
E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Olhe para mim. Se você me rejeitar, você está rejeitando Jesus. Acabei de ler isso. E se você rejeitar Jesus, você está rejeitando aquele que o enviou, Deus. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vou reler isso porque ele disse: quem vos ouve a vós, a mim me ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Eu já li isso para você. Ninguém conhece quem é o Filho. Ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai. Nem quem é o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. A pessoa que diz, eu prefiro Kardec, prefiro reencarnação, não acredito em ressurreição, eu prefiro os ídolos, os santos, as imagens, essa pessoa não tem a revelação de Deus. Não tem. Porque a pessoa só pode enxergar quem é Jesus. A pessoa só pode enxergar quem é o Pai se o próprio Jesus revelar. É Ele quem revela. A pessoa que não quer, eu não quero entregar a vida para Jesus. Eu não quero me batizar. Não, eu não quero voltar para Jesus, vou continuar curtindo a vida aí fora, continuo acreditando em Deus e em Jesus. Não quero voltar para a igreja, não. Essas pessoas não têm a revelação de Deus e nem a revelação de Jesus Cristo. E eu vou dizer mais. Por isso que ele falou aqui, analisando o que ele disse. É isso que é perigoso. É isso que ele diz aqui, que somente aqueles a quem o Pai e o Filho quiserem revelar. Quer dizer que a revelação de Deus não é nossa, não somos nós que dizemos, eu estou revelando Jesus. Não é você que revela Jesus. Não é você que revela a Deus. Encontrei. Você só está encontrando religião furada. Quando você tenta descobrir Deus e Jesus através de religiões, quando você quer descobrir a revelação, eu revelei Jesus, agora eu revelei Jesus, agora eu revelei o Pai. Essas revelações são mundanas e diabólicas porque são terrenas. Porque a verdadeira revelação é o Pai quem dá. É Jesus quem dá. Jesus falou assim: ninguém pode vir a mim se o Pai antes não o trouxer. Se você não quiser entregar a vida para Jesus, é porque você não tem a revelação de Deus. É porque você não foi trazido por Deus. É o Pai, é Jesus, que abre os olhos do ser humano. Aí sim o ser humano tem a revelação. Aí ele fica sabendo que Jesus é o único Salvador, que não tem outro. Aí a pessoa fica entendendo quem é o Pai. É Ele quem revela, não é você quem revela. Não é a religião que te revela. A religião só te revela ídolos mudos, surdos e paralíticos que não podem ver, não podem ouvir, não podem falar, não podem andar, têm mãos, mas não podem pegar nada. Descobri uma gruta aqui, tem umas pegadas do menino Jesus. Tem uma cidade no interior da Bahia, que agora não me recordo o nome, tem uma caverna lá e dizem que aquelas pegadinhas no chão é de Jesus, menino Jesus, que fugia de Herodes. A pessoa nem se atina que Jesus estava lá em Israel e entre nós um imenso oceano, e ela acha que Jesus veio se esconder aqui na Bahia.
É porque não tem a revelação de Deus. Nunca vai ter. Pode falar no nome de Jesus, pode acreditar no menino Jesus, viu? Pode acreditar em tudo isso, mas não tem a revelação. Está no erro, está em trevas, está em escuridão, está sujeito a Satanás. O diabo cegou o entendimento dessas pessoas. O que eu estou te falando aqui é revelação pura dada por Deus. É Ele que revela. Se nesse momento as escamas estão caindo dos teus olhos, se neste momento você está enxergando, é porque o Pai e o Espírito Santo estão te revelando. Parabéns! Parabéns! Ninguém pode vir a mim se o Pai antes não o trouxer. Ninguém, ele disse, ninguém pode vir a mim, o verdadeiro Jesus, se o Pai antes não o trouxer. Se você não vier é porque você não foi trazido por Deus aqui nessa igreja. Mas se você recebeu a revelação do Pai, se você recebeu a revelação do Espírito Santo sobre quem é Jesus, então você virá. Se você recebeu essa revelação, então você virá. É agora. É agora. É agora. Ou você vai se sujeitar a Ele, ou vai continuar sujeito a Satanás, a uma dura servidão e com medo da morte. Mas se você se sujeitar a Jesus, quem vai ter medo da morte é Satanás. Quem vai ter medo de você é o diabo. Quem vai ser escravizado é o demônio. Se você se sujeitar a Jesus, você vai receber poder e autoridade para sujeitar serpentes e escorpiões e pisar em toda a força do inimigo. Você vai ficar imediatamente livre dessa dependência química das drogas, do cigarro. Eu fui numa padaria, tinha lá um anúncio de cigarro e o aviso: este produto contém 4.700 substâncias tóxicas e está sendo vendido aí. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Compra quem quer, ué. Tá bom, a maconha está aí, usa quem quer, a cocaína está aí, usa quem quer, a bebida está aí, usa quem quer, né? O pecado está aí, faz quem quer, não é? Só que Deus te viu em escravidão, em servidão. E se você quiser agora, isso sim é gesto teu. Isso sim parte de você. Se você quiser, Ele vai te libertar agora, de uma vez por todas. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também Ele participou das mesmas coisas, para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Jesus, com a sua morte, aniquilou o império da morte. E a grande maravilha é que Deus inventou a vida, o diabo inventou a morte. Deus criou a obediência, Satanás inventou o pecado. Mas se você agora voluntariamente falar: eu quero, eu tive a revelação, meus olhos se abriram, eu quero entregar minha vida para Jesus agora, então aquilo que era morte vai se transformar em vida, e vida de verdade. Aquilo que era pecado vai se transformar em santidade, e a partir de hoje você vai ter autoridade para sujeitar todas as forças do inferno, e é isso que Jesus gosta, é isso que o alegra, e é isso que envergonha o diabo. O diabo acredita ainda que pode derrotar Deus e vai para a batalha final, mas se você entregar a vida para Jesus, pelo menos na tua vida, Satanás já sabe que ele está derrotado e que a morte foi aniquilada. Sobre a tua vida ele não vai ter mais poder, pelo contrário, é você que vai ter poder sobre Satanás. Os que creem em mim, em meu nome, expulsarão os demônios, disse Jesus. Então vou perguntar: quem aqui que recebeu a revelação de Deus,
quer receber Jesus Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, quem quer, erga a mão direita assim bem alto. Todos que querem ficar livres da morte, todos que querem ficar livres da sujeição de Satanás, erga a mão direita bem alto. E todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente, porque você está começando uma nova caminhada a partir de agora. Você vai andar pelo caminho santo. Nesse caminho santo, Satanás não anda mais. E vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Vamos aplaudir mais, vamos aplaudir mais. Você recebeu a revelação de Deus. Você está sendo trazido por Deus. Vamos aplaudir mais, igreja. Oh, glória! Eu quero chamar aqui os filhos pródigos. Os filhos pródigos, as filhas pródigas. Deus falou claramente com você hoje. Vai querer argumentar ainda? Vai querer dar desculpas ainda? Você sabe que Jesus está voltando. Todos que estão sem igreja, que até já se batizaram nas águas, e hoje não estão congregando em lugar nenhum, filho pródigo e filha pródiga, saia do teu lugar. Vem aqui para frente. Vem aqui para frente. Você está se libertando da servidão de Satanás. Você está se libertando do jugo do diabo. Nunca mais você estará sujeito a Satanás. Pelo contrário, será Satanás que será sujeito a você. Vamos aplaudir mais o nome de Jesus. Olha quantos filhos pródigos chegando. Vem, filha pródiga, vem, filho pródigo, vem para cá. Vamos aplaudir mais, igreja, vamos aplaudir mais. Vem, filha pródiga, está esperando o quê? Vem! Não adianta uma igreja lotada, porque não existe meios salvos. Não existe meio salvo, meia salva. Ou é salvo ou não é. Ou está no caminho ou não está. Não existe o mais ou menos. Não tem como. Por que o Espírito Santo está mandando essa palavra para a igreja hoje? Ouvi aqui porque está chegando a hora. É isso mesmo. Está chegando a hora. Não é hora mais de você brincar de ser cristão. Não é hora mais de você brincar de ser fiel. É de vez em quando, é mais ou menos. Não dá mais. Pastor João Rembe, eu preciso servir a Deus com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, com todas as minhas forças, mas eu não estou conseguindo. Vem aqui para frente que nós vamos orar por você, você vai conseguir. O arrebatamento vai começar a qualquer momento. Essa igreja não pode decepcionar. A Paz e Vida não pode decepcionar. Nós não vamos levar ninguém mais ou menos. Nós vamos levar somente lavados e remidos no sangue de Jesus. Vem aqui para frente em nome de Jesus. Eu sei que eu vou subir. Eu sei. Eu sei. Eu sei que eu vou subir. Eu quero que você também tenha essa certeza que vai subir. Eu sei que eu vou subir porque eu estou vivendo para subir. Eu estou vivendo para subir. A primeira alma para quem eu prego todo dia sou eu mesmo. Eu estou vivendo para subir. Se você por algum motivo pensa, será que eu vou subir? Será? Então vem aqui para frente, porque não pode ter esse será. Vem aqui para frente. Será que eu vou subir? Será? Você está apostando na sorte? Subir tem que ser uma certeza para você. Subir tem que ser uma certeza. Vem aqui para frente. Se você não tem essa certeza, porque nós vamos orar. Vem para cá.
Vem para cá. Ah, eu fico aqui mesmo. Não fique aí mesmo, vem para cá. Vem. Quero falar com você que está assistindo essa mensagem agora pelo facebook.com/joinb ao vivo. Quero falar com você que está assistindo no youtube.com/joinb. Quero falar com você que está assistindo na TV essa mensagem. Quero falar com você que está ouvindo pela rádio. Deus está falando claramente o que Ele requer de você. Ele requer, não é o que Ele espera, não. Ele não está mais esperando, é o que Ele exige de cada um de nós. É o que Ele exige. É isso ou nada. Não tem mais ou menos. Não tem mais ou menos. Mais ou menos salvo não existe. Ou é ou não é. Ou o teu nome está escrito no livro da vida ou não está, foi riscado. Nesse momento é a tua vez. Você que está à distância, no Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Tomé e Príncipe, Timor-Leste, Macau. Você que está na África, países africanos que têm recebido também o livro Jesus em inglês de graça. Você que está nos ouvindo na Guiana Francesa, na América do Sul. Não estou falando com salvos, não, estou falando com quem precisa, quer entregar a vida para Jesus. Aí onde você está ouvindo ou assistindo esta palavra, é possível se ajoelhar? Então se ajoelhe. Não dá para se ajoelhar onde você está? Faça um sinal para Deus, porque Deus está te vendo. Coloque a mão direita sobre o teu coração. A igreja toda continua de pé. Eu vou me ajoelhar aqui. Vou pedir para você que veio para frente se ajoelhar também. Vou pedir para você que se ajoelhou aqui na sede internacional da Paz e Vida para colocar a mão direita sobre o teu coração. Vou pedir que toda a igreja agora estenda a mão direita na direção das pessoas ajoelhadas, porque eu já ensinei a vocês que a mão levantada tem poder, eu já ensinei isso. A mão levantada tem poder, eu já ensinei isso. Levante a mão na direção dessas pessoas e ore por elas. E você que está de joelho aqui na sede da Paz e Vida ou à distância, ou você que está com a mão direita sobre o coração, mesmo em trânsito, ouvindo à distância, com a mão direita sobre o teu coração, entregando de verdade a vida para Jesus, voltando de verdade para Jesus. Ore com fé. Meu Deus e meu Pai, eu recebi a revelação do Teu Espírito Santo. Os meus olhos se abriram e o Senhor me trouxe até aqui na frente. E eu estou agora de joelhos na Tua presença para implorar o perdão sincero dos meus pecados, dos quais eu me arrependo. Eu peço perdão. Apaga, Senhor, as minhas iniquidades. Apaga, Senhor, as minhas transgressões. Eu quero que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. E se o meu nome, em algum momento, foi riscado, eu quero que o meu nome seja reescrito. Eu tenho esse direito, porque com arrependimento eu declaro que recebo o Senhor Jesus como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Apaga, Senhor, as minhas iniquidades, apaga o meu passado. Eu não tenho santidade própria, eu não sou imaculado, eu somente me tornarei uma pessoa santa se o sangue de Jesus me santificar. Eu só serei uma pessoa imaculada se o sangue de Jesus me limpar, me purifica. Me dá agora o teu perdão e a certeza da minha salvação. E eu quero, Senhor, a partir de agora, sujeitar Satanás debaixo dos meus pés e te servir de uma tal maneira que nunca mais Satanás tenha domínio sobre a minha vida. Eu quero te servir
com retidão, em espírito e em verdade, com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento e com todas as minhas forças, em nome de Jesus, o meu único Salvador. Assim seja feito. Amém, Senhor.